A bênção está no Deus que servimos. Amém? Aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Aleluia. Agora sim, né? Agora tá certo. Eu não esqueci o que eu te prometi não, viu? Só espera passar meu estágio que a gente vai fazer. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor a abençoava. Abre lá em Êxodo 13. Êxodo 13, 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Arregimentado, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã e entraram no deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de fogo, de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui. Fecha os teus olhos. Peça ao Espírito Santo ministrar a tua vida, o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, pela tua presença neste lugar. Por cada vida, Senhor, deste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E a tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu não tenho palavra que possa produzir vida no interior de ninguém, mas a tua palavra pode produzir vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu deixo cativo em submissão a ti o meu conhecimento, a minha vida, que somente o teu Espírito venha operar, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, desde já eu peço que o Senhor tire toda a divagação da mente, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do teu nome. Tira, Senhor, o véu do coração, as escamas dos olhos. Ministra, Senhor, o nosso interior. Nos faz entender a tua palavra no Espírito, Pai, para que ela venha produzir fruto no nosso interior, em nome de Jesus. E a ti nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se aceitar. Nós vemos aqui um período de fome na terra, vindo no tempo de Isaque, o filho de Abraão. Isaque já era um milagre, Isaque é o filho da promessa, é aquele a quem o Senhor prometeu a Abraão, é aquele a quem o Senhor disse que seria de Sara, a descendência seria de Sara,
a multiplicação de uma nação viria a partir de Sara. Então Isaac, ele já carregava a promessa do Senhor dentro dele. Não era só ele a promessa, não era só ele a bênção, mas a promessa de Deus estava nele. A partir dele seria feita uma grande nação. E nós vemos um tempo de fome sobre a terra, e o tempo de fome vem sobre a terra, vem sobre todos. Assim como foi mais para frente no tempo de Jacó, teve fome na terra, assim como teve fome na terra no tempo de Abraão, e Abraão desceu para o Egito, mas para Isaac o Senhor falou: não vá para o Egito, fique em Gerar. Debaixo da direção de Deus, quando nós andamos debaixo da direção de Deus, quando nós ouvimos os conselhos do Senhor, ainda que haja fome na terra, para nós não falta. Para nós o Senhor supre. Na nossa vida o Senhor cuida. No tempo de José, no Egito, houve fome na terra e José foi levantado de escravo a governador para cuidar e preservar todo o povo de Deus. Deus zela e preserva pelos seus. Deus cuida daqueles que são dele. Deus, ele cuida de você de dia e de noite. Deus conhece o teu coração, o teu agir. A bênção de Deus não estava na terra que o Senhor ia dar. A bênção de Deus estava em Deus que derramou sobre Isaac. A bênção de Deus está no Senhor que te abençoa. É Ele que te abençoa. A bênção de Isaac semear na terra e colher a 100 por 1. Não estava na semente, estava no Senhor que abençoava a vida de Isaac e tudo aquilo que ele colocava as mãos. Deuteronômio 28 fala que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Se nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos de Deus nos alcançam. Nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que vai haver de comer, de vestir, como que vai ser, porque amanhã o Senhor já tem os seus cuidados. Deus já preservou o dia de amanhã. Não importa o que está acontecendo ao teu redor, você é filho eleito, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ao sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Deus vai te suprir, meu irmão. Esse povo que nós estamos vendo foi parar no Egito, como vimos na semana passada. Deus preservando através de José. E nós vimos também a saída desse povo. O Senhor liberta com mão forte esse povo. Os egípcios que eles viam naquele tempo foi destruído no mar. E a palavra do Senhor se cumpriu, que nunca mais se veria outros. Nunca mais eles veriam aqueles inimigos. Acabou ali. Acabou o tempo da escravidão ali. Mas eles precisavam reaprender a ser livre. Eles precisavam reaprender a viver em sociedade. Eles precisavam tirar do interior as feridas do coração, a marca do tempo de escravidão. Eles precisavam tirar do interior deles, deixar o Senhor trabalhar no interior deles e limpar a vida deles para entrar na terra prometida. Porque na terra prometida você não entra com bagagem do seu passado. Na nova Jerusalém que vai descer dos céus, você não entra com as marcas do passado, você não entra com mágoa, você não entra com falta de perdão, você não entra com tristeza profunda, você não entra com bagagem. Você precisa abrir mão das bagagens, porque Deus tem um novo tempo sobre a tua vida. Deus, quando Ele conduz aquele povo para o deserto, Ele conduz um propósito de mostrar para aquele povo que estava no coração. E conhecendo o povo, Deus conhece o teu interior. Abre a sua Bíblia em Jeremias. Quem achar, dá um glória a Deus. Já achou? E é profético, né? Jesus, eu guardei, eu anotei? Se eu não anotei, poxa vida. Anotei, Jeremias 17:10. Amanheci com tanta dor de cabeça hoje, que eu falei, não é possível, eu tomei remédio, não passou. Eu falei, Senhor, como é que eu vou orar com dor de cabeça? Me cura, me cura, me cura. Foi uns 20 minutos de Jesus me cura.
para eu poder ser curada. A presença de Deus encher aquele lugar. Amém? Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo o pensamento, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras, das suas ações. O Senhor sabe o que se passa na tua mente, o Senhor sabe o que se passa no teu coração, e o Senhor falou, e ele foi bem claro em Êxodo, falando que o Senhor sabia o que estava no coração do povo. Vamos pelo deserto, vou conduzir o povo pelo deserto, para que quando ver o inimigo, eles não desfaleçam o coração e volte para o Egito. Ele conduziu o povo para um caminho maior, mas para que eles pudessem cumprir o propósito do Senhor. Deus, ele nunca vai te dar uma provação, uma tentação que você não possa suportar. 1 Coríntios está escrito isso. Deus nunca vai te dar um momento de provação, um dia mau, que você não tenha suporte nele para viver. Entenda uma coisa, o Deus que a gente serve estava ali, no meio da coluna de nuvem, estava ali, no meio da coluna de fogo, todos os dias conduzindo aquele povo, dia e noite. Ele nunca abandonou aquele povo, ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou, ele nunca deixou de estar presente nas suas vidas, nem no tempo bom, nem no tempo ruim. Ele sempre esteve com você e sempre estará até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor nos ensina muita coisa nessa caminhada do deserto. Porque no deserto, o Senhor começa a tratar o povo. O povo viu o milagre, viu o poder de Deus vindo através da vida de Moisés. Mas ainda assim, o povo endurecia o coração acerca daquilo que era os Deus a quem eles serviam. Eles tinham dúvida de que o Senhor estava conduzindo eles pelo caminho do deserto. Quando eles se deparam lá, vamos lá, para as águas amargas. Aqui, vocês leem Bíblia, né? Hã? Êxodo. Êxodo o que, Jesus? Êxodo 15? Não, 27 não, José, pelo amor de Deus. Êxodo 15. Êxodo. Hã? É isso mesmo. Êxodo 15:22. Vocês não ligam não que as letrinhas estão embaralhando, que a dor foi embora, mas meu olho ainda está tremendo. Acharam? Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Lógico, né? Era deserto. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés na água, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os aprovou. E disse: se ouvides atento a voz do Senhor, e fizeres o que é reto diante dos olhos, e deres ouvido aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, nenhuma das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. O povo sai do Egito, vendo o poder de Deus, vendo o Senhor enviar pragas, vendo o Senhor comovendo o coração da mulherada para entregar lá os ouros, as patas, vê o Senhor abrindo o mar, vê o Senhor fechando o mar sobre o inimigo, e quando se depara na primeira dificuldade, a incredulidade começa a entrar no coração. Já viu aquela pessoa? Eu não sei se você é assim, mas eu já passei por isso, é muito difícil. Que já apanhou tanto na vida, que é tão difícil confiar nos outros.
Já viu aquela pessoa que você fala, eu te amo, e você fala, sei. Eu já fui essa pessoa. Quem já foi essa pessoa aqui? Só eu e a Gabriela, não parece mais ninguém. Que isso, meu irmão? Eu tô sem óculos, levanta a mão de verdade. Quem aqui já foi a pessoa que alguém chega em você e fala, eu te amo, e você fala, avancei. Levanta a mão. Ô Lincoln, uma vergonha na sua cara, tá diante da casa de Deus. Não pode mentir não, a presença de Deus está aqui, aprenda com a Ananias e Safira. Eu fui essa pessoa. Primeiro porque eu fui ensinada pelo meu pai a desconfiar de tudo. Eu fui ensinada pelo meu pai a desconfiar do que as pessoas falam. Observa direito, Gisele. Vai ver direito, Gisele. Busca direito, Gisele. Então, esse buscar no Senhor, depois que eu me converti, ficou até mais fácil, porque eu fui ensinada. Só que eu era tão endurecida, que eu perdia muitas oportunidades, eu perdia a bênção de Deus na minha vida. As mágoas, as marcas, as angústias, as dores que eu tinha vivido, não me deixava desfrutar do que Deus tinha colocado na minha frente. Não deixava eu desfrutar do amor que o Senhor estava derramando, às vezes, através da vida de outra pessoa. Não me deixava eu desfrutar, às vezes, de um ensinamento que eu estava recebendo que era novo. Ele não deixava, as feridas, as marcas, a cultura da terra, tudo aquilo que eu aprendi, me impedia de entrar no novo tempo de Deus. E Deus, Ele não vai arrombar essa porta para te tirar desse lugar. É você que precisa deixar o Senhor trabalhar no teu interior. Eu fui abrindo o meu coração e aos poucos, porque quando a gente conta o testemunho, parece que foi no interruptor, ligou e desligou. Não, não é assim. Foi aos poucos, ao longo dos anos, Deus foi me mostrando as coisas. A despeito de qualquer situação, eu aprendi a amar. Ainda que a pessoa não me ame, eu amo, porque o Senhor me ensinou a amar. Ainda que a pessoa não mereça o perdão, eu perdoo. E detalhe, às vezes eu estou num processo de entender como foi de terça-feira até ontem. Eu estava entendendo o que aconteceu na terça, eu estava lidando com consequência. A consequência para mim era mais importante lidar do que a ferida que me causou, o que eu estava sentindo, porque eu nem sabia o que tinha acontecido, eu fui pega de surpresa. E eu ainda lidando com tudo isso, eu orei e falei, Senhor, eu tenho isso para resolver, a ferida está aberta, isso aqui o Senhor cuida depois, mas eu preciso com urgência isso aqui. Está doendo. Se eu falar para você que eu fico com mágoa de ficar com raiva da pessoa, eu vou estar mentindo. É raro isso acontecer. Muito raro. Eu estava ferida. E eu precisava tomar várias decisões. Eu estava mais preocupada com as decisões que eu precisava tomar. E tinha decisões que eu não podia tomar na terça-feira, eu não podia tomar na quarta-feira. Eu precisava parar e estar na presença do Senhor. E a semana me engoliu, porque nessa semana eu só consegui apresentar às pessoas as coisas da igreja, algumas situações, fazer meu devocional, mas eu não fui para tratar as minhas feridas. Eu preciso sempre ir tratar as minhas feridas. E ontem nós fomos num encontro de mulheres, onde o Senhor começou tratando sobre o perdão. Eu não estava com o coração endurecido acerca de não vou perdoar. Eu estava assim, Senhor, perdoo e caminho mais uma milha, perdoo e fico esperando o que o Senhor vai fazer, perdoo e rompo o laço, faço o quê? O que eu faço? E ontem o Senhor foi muito claro no perdoa, permanece, caminha uma milha, aceita minhas ovelhas. E entre outras coisas, porque foi uma situação tão dolorida que abalou quase todas as bases, né, daquilo que eu estava fazendo, daquilo que são os projetos do Senhor na minha vida. Então, estar atento e desculpa para quem tem um perfil, um estereótipo de pastor que não assume seus erros ou suas fragilidades, porque Deus me livre de estar num lugar onde o Senhor está falando, deixa as suas feridas aqui no altar, para você não sangrar diante dos outros, senão tudo que eu estou colocando na tua presença, a promessa que você carrega vai esmorecer e vai fragilizar.
Desculpa se eu estou diante da presença do Senhor e Ele me chama lá na frente para deixar, não interessa o título que eu carrego, eu vou deixar. Porque eu não vou me fazer mentirosa diante daquele que é verdadeiro e que conhece o meu interior e que sonda o meu coração. Diante de Deus, a gente não consegue esconder o que pensa, o que sente, as fragilidades, as fraquezas. Eu não sou obrigada a abrir as minhas fraquezas para todo mundo. Ninguém está obrigado. Mas diante de Deus, eu estou despida. O povo conhece, o Senhor conhecia o coração daquele povo. O Senhor conhecia as fraquezas daquele povo. O Senhor conhecia onde aquele povo podia ser levado, o que eles tinham estrutura para suportar. Aquele momento no deserto, eles estavam com sede, eles precisavam beber água, mas a água estava amarga, impossibilitada de beber. Aquele era o momento deles voltarem e falar assim: Senhor, a água está amarga. E agora, o que nós faremos? Crendo que o poderoso permanece o mesmo. Ele é Deus. Crendo que Deus não mudou. O Deus que abriu o mar não mudou. O Deus que liberou as pragas no Egito não mudou. O Deus que conduziu eles até aquele lugar, manifestando a presença dele, não mudou. Era só pedir. E o Senhor Jesus nos ensina que é pedindo. Pede, dar-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pede ao Senhor, porque o Senhor tem para te dar. Eu preciso de cura, Jesus. Eu tenho cura para te dar, o Senhor diz. Senhor, eu preciso de alimento. Ele tem um suprimento para enviar. Eu preciso de sabedoria. Tiago, capítulo 3 ou 4, não lembro. Peça que Ele dá com liberalidade. Peça ao Senhor. Peça a unção do Senhor e os dons dele que são irrevogáveis. Peça ao Senhor a sabedoria dele, porque sabedoria não é inteligência. Sabedoria vem do alto, é poder de Deus para te capacitar. A unção de Deus te capacita para todas as coisas. O que é que você tem precisado e que você não tem se apresentado diante do Senhor e pedido diante dele? Peça ao Senhor. É tempo de apresentar ao Senhor, mostrar a Ele as suas feridas, porque quando alguém me dá, a gente cuida de ovelha, quando a ovelha morde, dá coice, eu apresento a marca para o Senhor, porque eu tenho que amar a ovelha do mesmo jeito, como se ela nunca tivesse me mordido. Isso não significa que não dói, significa que eu não vou ser mulher de dores. Significa que eu fiz uma escolha na minha vida. Eu tenho um Deus que sara. Eu sei onde está a fonte de água limpa, que jorra a cura, a transformação, a libertação, a fonte de água limpa que sacia a minha sede. Sabe aquela árvore que foi jogada dentro daquela água? Representa a cruz de Jesus Cristo. Olha, presta atenção. João, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus está na beirada do poço e ele se depara com uma mulher amargurada. Uma mulher que queria ser amada. Uma mulher que queria ser assumida por alguém. Uma mulher que a carência dela era tanta que ela se sujeita a ser amante. Aí a Bíblia não diz que é amante, mas marido dela não é, né? A carência é tanta que se submete às coisas que infringe a palavra do Senhor. Era aquele perfil de mulher que ele conheceu, que ele se deparou. E ele parou ali, não porque só ele tinha sede e queria beber água, mas por saber que ali teria a mulher samaritana que precisava de cura e que ele ia trazer essa cura sobre ela. Deus tem a cura, a transformação, a libertação, o rio de água viva que precisa jorrar do teu interior. E ele fala para ela, do teu interior vai fluir rio de água viva. Está em Jesus, está na cruz do Calvário, a fonte de todas as coisas. A fonte da salvação, a fonte da transformação, a fonte da libertação, está em Jesus. É em Jesus que você é transformado, é em Jesus que você é curado. Deus não mente, Deus não erra, Deus não muda, Deus nunca vai mudar.
Você muda, Deus não. Deus é poderoso. Me fale uma coisa que Ele não tem o poder de fazer. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que abriu o mar diante do povo de Israel, aquele que abriu o Jordão, não é poderoso para resolver o seu problema? Que Deus você está servindo, meu irmão? O Deus que eu sirvo é o eu sirvo com El Shaddai, virou uma palavra só. O Deus que eu sirvo é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas e não haverá impossíveis para Deus nas promessas dele. Naquilo que ele te prometeu. Ele prometeu para Abraão uma terra. Abraão foi obediente, Isaac pôde colher. Jacó pôde colher. As 12 tribos de Israel pôde colher. A nação de Israel colhe até hoje. Porque Deus é poderoso e Ele não mente. Quem pode invalidar a palavra do Senhor? Por favor, alguém abre para mim Isaías 53. Tem uma palavra que diz: todavia seja um homem mentiroso, né? Não é Isaías 53, mas Deus não mente. Todavia seja um homem mentiroso, mas Deus não mente. Acharam? Preste atenção no que a palavra de Deus diz. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. É com ela que Ele fala conosco, é com ela que Ele se relaciona conosco. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo. Perante Ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha nem aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Você está falando de desprezo? Jesus sabe o que é isso. E o mais rejeitado entre todos os homens. É rejeição que você sofreu? Olha aí, o mais rejeitado entre todos os homens. Homem de dores, está doendo? E que sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está passando por opressão, aflição, ferida, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, minha e sua. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, perfeito no falar. Todavia o Senhor agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
Por isso eu lhe dei muitos como a sua parte, e com poderoso repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não há pecado no mundo que, se você confessar, o Senhor não possa te perdoar e te justificar, para que você vá e não peques mais. Não há enfermidade no mundo que o Senhor Jesus não carregou sobre aquela cruz. Não há situação nenhuma que você possa estar vivendo nessa terra que Cristo não a conhece, e que Ele não foi crucificado ali junto com Ele sobre aquela cruz. Não há nenhuma situação na tua vida que você possa declarar: isso aqui é uma área de derrota, de condenação, porque Ele se fez maldito por mim e por você, e sobre Ele foi levada a sentença para que você e eu pudéssemos andar em liberdade nessa terra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Desfruta dessa liberdade, porque você tem uma terra para entrar em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor levou sobre ele toda maldição, toda enfermidade. O Senhor levou sobre ele o castigo que estava sobre nós. Ele nos justificou. Pelo sangue dele nós temos acesso ao Senhor, Deus Pai. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Nós somos morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Pela presença do Senhor, por causa daquela entrega, nós temos uma promessa para viver a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Por causa dessa promessa, por causa dessa palavra, porque Ele não mente, porque Ele é o poderoso. Não é homem nenhum que te cura, que te liberta, não é homem nenhum que te sara, não é homem nenhum que traz o socorro sobre a tua vida. Quem traz o socorro é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Para de depender de homens, seja qual for, e começa a colocar a tua dependência no Senhor. Para de correr atrás de bênção e começa a correr atrás do abençoador em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Este é o momento de você lançar as suas dores, as suas feridas diante do Senhor. As tuas frustrações e as tuas angústias. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é que seremos, nós fomos sarados. Porque aquilo que depende do Senhor, Ele já fez. Ele já derramou o seu sangue no madeiro. Por isso, lance as suas feridas diante do Senhor. Lance as suas feridas diante daquele que é poderoso. Em nome de Jesus. Você que tem feridas, você que tem frustrações, angústias, e talvez esse seja um dia em que até mesmo eu poderia vir aqui na frente para receber a oração. Porque às vezes a gente perde tanto tempo querendo camuflar, querendo passar um pano, uma maquiagem das nossas feridas. E muitas vezes o nosso comportamento, ele é fruto das nossas feridas, ele é fruto das nossas frustrações. O comportamento muitas vezes áspero que nós temos é porque um dia nós nos decepcionamos e nós não levamos isso diante do Senhor para tratar. Por isso eu queria te fazer um convite, você que tem ferida, você que se frustrou com seu pai e sua mãe, você que se feriu, você que se decepcionou, você que tem enfermidade no corpo, você que estava desacreditado da promessa, você que achou que a bênção de Deus estava na terra, na semente,
não tinha entendido ainda que aonde você foi, a bênção de Deus está dentro de você, está em você, o Espírito Santo está dentro de você, Ele te abençoa. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Seja a decepção que for que você tiver. Você se feriu com pessoas, você se feriu até mesmo com o Senhor, até mesmo com Deus. Você esperava que Deus fizesse uma coisa de um jeito e Deus não fez. A gente vê na palavra do Senhor que Jonas, ele se angustiou e ele se frustrou, ele ficou com uma aversão com o próprio Senhor, com o próprio Deus, porque Deus fez algo que ele falou, tá vendo, Senhor? Por isso é que eu não queria ir pregar em Nínive, porque eu bem sabia que o Senhor é misericordioso, e se eu pregasse, esse povo se salvaria. Por isso, não há ferida que não possa ser curada, não há ferida que aquele sangue no madeiro derramado não possa curar e não possa sarar. Você tem dificuldade de acreditar no amor de Deus, acreditar no amor que as pessoas pensaram sobre a tua vida. Você que identifica que o teu coração muitas vezes fica endurecido, você não deixa o Senhor trabalhar, porque tudo você rebate igual suando. Lógico, com aquilo que você vê na sua frente. Vem aqui na frente, dá um passo de fé nessa noite, rompe com isso. Aleluia. Deus, Ele não vai invadir o teu interior. Mas eu não sei que precisa falar, Senhor, eis aqui. Eu estava falando hoje para a Carolina, eu falei assim, às vezes as pessoas ficam achando que tem reputação, né? Fica te olhando torto pelas coisas. Eu, como pastora aqui, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia que eu sou pastora aqui da Cidade. Eu estava ali junto com as ovelhas que estavam comigo. E se o Senhor falou, deixa as suas feridas no altar, quem sou eu? Depois de tudo que Ele me falou, para voltar para casa do mesmo jeito, como se nada não fosse comigo. Eu não tenho coragem de ser assim diante de Deus, de mentir diante de Deus, de omitir diante de Deus, uma coisa que Ele já sabe. Quanto mais a gente passa com o coração endurecido, pior é, porque uma hora Ele vai ter que quebrar. E quebrar dói. A gente não precisa ser quebrado. A gente só precisa obedecer. Tem pessoas que estão no lugar e se dizem assim, mas eu posso ser curado aqui também. Eu não posso ser curado, eu preciso ir na frente. De fato, você pode ser curado onde, na sua casa, onde você estiver. Só que quando é feito um chamamento e o Senhor está nos chamando, nós só somos curados quando nós damos um passo de fé. Quando nós desbloqueamos o nosso interior de dizer, não. Porque se eu não tenho fé nem para sair do meu lugar, se eu não tenho fé nem para dar um passo e sair do meu lugar, que são poucos metros daqui, se eu não tenho fé para sair do meu lugar e vir receber uma oração e desbloquear o meu interior, e destravar o meu interior, para que o meu comportamento com o Senhor, tem pessoas que até com o Senhor, até a tua oração, até o jeito de você se comportar com as pessoas tem a ver com a tua paternidade, a tua orfandade que não foi suprida. Por isso, nesta noite, é tempo de cura em nome de Jesus, porque o Senhor tem cura para nós, o Senhor tem cura para mim, o Senhor tem cura para você, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, aquele que todos fechassem os olhos.
todos fechassem os olhos. Há uma atmosfera de cura neste lugar, porque o Senhor tem cura para nós. Aleluia. Cura de toda orfandade, de todo abandono, de toda rejeição. Eu declaro cura sobre a tua vida. As frustrações são lançadas diante do Senhor para a cura dele, para o bálsamo que vem do alto. Em nome de Jesus, todas as palavras que você ouviu, palavras de abandono, palavras que feriram, seja moldada pelo caráter do Senhor. Aleluia. Vem, declaro cura no poder e autoridade do nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Você tem um Pai que está no céu e Ele te ama. Aleluia! Vem, Espírito de Deus. Cura nesta noite. Vem com cura, Jesus. Vem com cura, vem. Receba cura. Quem supre a tua carência é Jesus. Você não tem que ser igual às suas amiguinhas. Você não tem que ficar, você não tem que namorar antes do tempo. Você não tem que ser igual a ela. Você tem que ser aquilo que Jesus te sonhou você. Aquilo que Ele projetou você para ser. Antes do ventre da Marjorie, o Senhor Jesus te escolheu para a glória dEle, para o louvor e para a glória dEle. Presença de Deus vai ter experiência. Receba cura, receba a bênção, Senhor, para te colocar. Aleluia. É na presença do Senhor que nós somos curados. Não há outro lugar que possamos ser curados. Pois Ele mesmo disse: não são os que precisam de médico, mas os doentes. Aleluia. Feche os seus olhos. Receba a cura no teu interior.
de coisas que nós nem sabíamos. Porque a presença de Deus é a manifestação do próprio Senhor. E hoje é dia de um sensível. Feche seus olhos. Aleluia. Elias estava dentro daquela caverna. Guarde isso. Elias estava dentro de uma caverna. E por que Elias estava dentro de uma caverna? Por causa da voz de uma ameaça. E Elias estava naquela caverna e ele pediu a morte para si. Há várias formas de morte. Você pode pensar assim, mas pastor, eu não estou pedindo morte para mim. Eu estou bem. Mas não há só um tipo de morte. Há a morte moral, que nós, quando cada vez nos afastamos e nos distanciamos da presença, nós perdemos a noção daquilo que é bom, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. A ponto dos nossos comportamentos, muitas vezes, aquilo que parece ser bom para mim, desagradar a Deus. Isso é a morte moral. A morte espiritual, da qual eu me distancio do Senhor. E eu não sinto mais a sua presença. E eu não consigo, eu tenho dificuldade para perceber o Senhor nos detalhes do meu dia a dia. Elias havia pedido a morte para si. Só que veio uma brisa suave. Veio fogo, veio terremoto, vendaval, mas o Senhor não estava em nenhum desses. Mas veio um vento suave, uma brisa suave. E ali o Senhor estava e fez uma pergunta para Elias. A pergunta que o Senhor fez é: que fazes aí, Elias? E a pergunta que o Senhor te faz nesta noite: o que você está fazendo aí neste lugar? Não neste lugar físico, mas o que você está fazendo da sua vida neste lugar? Aonde você está conduzindo a sua vida, o caminho da tua vida? Pois só existe um caminho, Ele é o caminho. Aleluia. Que fazes aí, Elias? E ali Elias se alimentou e ainda Deus trouxe uma revelação da qual ele não sabia. Elias, você pensa que você está sozinho? Porque ele disse: só sobrou eu. Ele conta uma história para o Senhor, dizendo: não, só tem eu, todos os profetas morreram, só tem eu. E o Senhor faz uma revelação para ele muito grande, dizendo: há 7.000 joelhos que não se dobraram. Aleluia. Você pensa que você está sozinho nessa luta, mas existem outros irmãos que também estão passando lutas, estão passando dificuldades, que estão vivendo a sua vida, que estão trilhando o seu caminho, mas que estão na presença para o Senhor te dizer: existem outros joelhos que não se dobraram a outras entidades, não se dobraram diante da dificuldade, mas se dobram diante da minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Você que nos assiste, existem 7.000 joelhos que não se dobram. Existem outros joelhos. Existem lutas que talvez sejam até maiores do que a sua que você está enfrentando. Os nossos joelhos não foram feitos para se curvar diante de demônios, diante de luta, diante de nada. Os nossos joelhos foram feitos para se dobrar diante somente do Senhor, Criador que fez os céus e a terra, daquele que entregou a sua vida por nós. E que você possa entender que toda amargura já foi tirada, já foi vencida no cruz do Calvário. Toda doença, toda ferida, seja emocional, física ou psicológica, já foi vencida na cruz do Calvário. E receba desta cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Amém. Amém. Glória a Deus.